Nós vamos ler os textos que lemos na semana passada e vamos fazer a meditação sobre a Igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 42 em diante. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, capítulo 4, a partir do versículo 31. Capítulo 4, a partir do versículo 31. Atos 4, a partir do verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Agora, capítulo 5, a partir do verso 12. Capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 5, Atos capítulo 5, a partir do verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os seus leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles.
Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Verso 42, do capítulo 5. Verso 42. Que, aliás, é o nosso texto divisa, né? É o texto divisa do nosso ano. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Por último, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra nesta noite. Pedimos que ela fale ao nosso coração, queremos entendê-la, queremos ouvir a tua voz, queremos que essa palavra se torne significativa em nossas vidas e transforme a nossa visão como igreja, nos faça agir nos moldes, na prática que aquela igreja agia nos seus primórdios, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajude a ser essa igreja missional para a qual fomos designados a ser, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa caminhada, nessa jornada pela igreja missional, nós não poderíamos dar nenhum passo adiante no desafio de ser uma igreja missional sem observarmos a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Como os irmãos de Jerusalém se comportaram diante da palavra, diante uns dos outros, diante do Senhor, como eles se comportaram na comunicação do Evangelho naqueles dias, e qual deve ser a nossa expectativa na comunicação do Evangelho nesses dias. E de todas as igrejas do Novo Testamento, quando você começa a pensar numa igreja modelo, antes de pensar naquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, quando você pensa numa igreja modelo, logo de cara vem a imagem, a ideia de tudo isso que nós acabamos de ler aqui, que acontecia, que aconteceu e acontecia na igreja de Jerusalém. Um relatório empolgante de Lucas, o médico amado, companheiro das viagens, que ia relatando passo a passo as coisas extraordinárias que ia acontecendo, o mover de Deus na igreja e através da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Foram os primeiros dias do movimento cristão na terra. Como sempre, os primeiros também cheios de alegria, cheios de ousadia, cheios de esperança e de expectativa. Havia naquela igreja um grande temor e uma grande expectativa pela volta de Cristo. E afinal de contas, estavam eles ainda vivendo aqueles dias do Pentecoste, do grande mover do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como Jesus havia previsto. Então, por isso que nesses relatos que falamos, vimos aqui coisas extraordinárias que somente uma igreja cheia do Espírito Santo, somente uma igreja movida pelo Espírito Santo pode aplicar e pode viver tais princípios.
aqui mencionados pela palavra de Deus. E aí Jesus ficou 40 dias juntamente com eles, entre os ressurretos, né? Como ressurreto, né? Entre eles. Ele ficou ali por 40 dias ensinando, falou do seu governo sobre a terra, falou inclusive das coisas que não competia à igreja naquele momento, saber dos tempos, das estações, mas que deveriam perseverar em ser testemunha de Cristo às nações. Como que eles não poderiam ficar tão animados, tão motivados? Só poderia começar bem. Mas nós também já fomos alcançados pela graça, já temos um Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo. Nós temos dele a liberalidade de, se nós clamarmos, ele nos encher. A Bíblia diz, aliás, mais do que liberalidade, nós temos uma ordenação, nós temos uma ordem divina de que, como cristãos, nós temos a obrigação de sermos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não embriagueis com o vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, a Bíblia diz. E olhando então para esses textos que lemos, olhando para o contexto de um modo geral da igreja de Jerusalém, eu quero nomear aqui algumas características dessa igreja, que deve ser para nós um desafio, um alvo, poder viver, poder vivenciar e aplicar isso como uma igreja missional. As características da igreja de Jerusalém são características de igrejas missionais, né? Nós já falamos na semana passada, né, o que é ser missional, o que é estar encarnado nessa missão de Deus, né? Ser missional é mais do que ser missionária. Missionário foi um termo que veio derivando da missionalidade da igreja, mas que acabou perdendo um pouco o seu sentido, porque a igreja entendeu errado a questão da sua missionalidade. Achou que fazer missões era simplesmente pegar alguém que tem chamado para missões e mandar para o campo para fazer missão no lugar da igreja. Mas a igreja, a essência da existência da igreja é ser missional. Fazer missões através de um missionário enviado é apenas uma pequena faceta daquilo que a igreja tem que ser na sua comunidade local. Porque todos nós, cada um de nós que aqui estamos, e aqueles que também não vieram, infelizmente, essa noite, mas estão debaixo de uma missão, estão debaixo de um chamado. Quando a Bíblia fala aqui das ações da igreja de Jerusalém, não estava falando de uma pessoa em particular, estava falando de uma coletividade, de uma igreja que se manifestava na comunidade e fazia diferença na comunidade na qual estava inserida, de uma igreja que depois, mais adiante, os irmãos vão ver aqui, não em Jerusalém especificamente, porque aqui eles foram meio que forçados a sair pelas condições para pregar o evangelho em muitos lugares. Mas vamos ver depois as características numa outra pregação da igreja missional de Antioquia, de uma igreja que também envia missionários, mas que também faz missões na sua localidade. Algumas características. A primeira característica de uma igreja missional é que uma igreja missional é aquela igreja que vive e age pela graça e pela misericórdia de Deus. Ou seja, a igreja, enquanto existência na terra, ela manifesta entre os seus e para fora dos seus portões, para fora da sua porta, para fora das quatro paredes, ela manifesta essa graça e essa misericórdia de Deus ao mundo perdido, ao mundo pecador. Naqueles dias, Paulo ainda era Saulo, o fariseu que perseguia a igreja com
muita rigidez. Por esse motivo, ele ainda não estava ensinando aqui sobre a graça de Deus. No entanto, não se deve pensar que Paulo, que esse ensino era um ensino ensinado ou criado por Paulo especificamente. Quando Paulo veio falando e pregando sobre a graça de Deus, ele veio já revelando ou manifestando aquilo que ele já vinha experimentando na igreja. Os efeitos da graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo fez com que ele se tornasse um grande apaixonado, um grande defensor da graça de Deus, um grande pregador da graça de Deus. E Deus usou, é claro que Deus usou Paulo para esclarecer. Foi Paulo que nos deu uma compreensão melhor nos seus escritos sobre o que significa, o que vem a ser a graça de Deus, ou as ações da graça de Deus. Mas a compreensão de Paulo sobre a graça de Deus veio nos seus movimentos mais elementares dessa igreja de Jerusalém. É ali o nascedouro da mensagem dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Então vimos aqui, desde essa igreja em Jerusalém, que inicialmente, essencialmente formada pelos primeiros discípulos de Jesus e alguns da multidão, e depois aqueles que se converteram no dia de Pentecostes, eles essencialmente estavam ainda vivenciando os ensinamentos de Cristo sobre o reino, e que a linguagem do reino que deveria ser pregada era essa linguagem da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que mais tarde, esse Paulo que havia perseguido tanto a igreja, ele passou a ter um conceito elevadíssimo da graça de Deus, porque ele entendeu que viver no reino de Deus é viver na graça e viver na misericórdia, que Paulo não reconhecia isso antes, veio reconhecer após aquele encontro no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, amados, o reino de Deus não pode ser regulamentado pela lei. Isso não é o papel da lei. O reino de Deus é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus no mundo. E o apóstolo Pedro, então, na sua pregação inicial, prega a multidões, reconhece que Deus ressuscitara Jesus, capítulo 2, aí na pregação, no grande sermão de Pedro, e que ali está a base de toda manifestação da graça, que a lei condenava quem morria crucificado. Pedro explica tudo isso naquela sua pregação, ali no dia de Pentecostes, e ele diz que a ressurreição de Cristo é a prova inegável da aprovação de Deus e da propagação da graça, ou a manifestação da graça de Deus aos homens. Uma vida ressurreta só pode ser pela graça. E diante desses conceitos, diante dessa pregação, diante desses ensinamentos do apóstolo Pedro, os ensinamentos de Cristo, a igreja passou a viver essa graça e essa misericórdia, irmãos. E aí, assim como Deus fora misericordioso com eles, eles passaram a ser misericordiosos com os outros. O que a Bíblia diz nos textos que nós lemos? Eles repartiam o que tinham com os outros. Agora há pouco eu tive a experiência de que as pessoas não estão prontas para repartir, né? Eu estava numa fila, né? Os irmãos aí devem saber que eu estava aplicando prova do Enem, estava numa fila e pedi
o apoio dos colegas que estavam na fila. Eu falei, gente, eu preciso chegar à igreja, preciso chegar ao templo, preciso pregar. E tinha uma pessoa na fila e disse, aí eu pensei assim, eu sou o número 7, se alguém aí for 1, 2 ou 3 quiser trocar comigo, me adianta bastante aí. E a pessoa disse assim, eu acho que 1 e 2 já entrou há muito tempo. Aí eu fiquei meio desolado, falei, mas e o 3, gente? Alguém aí está todo mundo calado, ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Fiquei caladinho, fiquei quietinho. Esperei. O camarada correu para ser o número 1 e deu um probleminha lá e demorou lá. Daí a pouco chama o número 2. Justamente a mulher que tinha me dito que o 1 e o 2 tinha entrado já há muito tempo. As pessoas não estão prontas, coisas simples. E aliás, que ela nem tinha obrigação de fazer. Diga-se de passagem, ela não tinha obrigação de fazer, de trocar a senha comigo em hipótese alguma. Entende? Ela só falou, não posso, ou não quero, não estou afim, sei lá, eu não quero, eu sou a 2, mas eu não posso, também estou na mesma condição, preciso sair correndo, preciso ir embora, estou cansado. Entendeu? Nas mínimas coisas. Aí eu fico pensando, como é que está o nosso nível de graça? Como é que está o nosso nível de misericórdia com as pessoas? Como é que nós manifestamos no dia a dia, para a igreja ser essa igreja central, essa igreja missional, essa igreja participativa, essa igreja relevante? Como é que eu tenho sido relevante na vida das pessoas? Eu tenho me negado a ajudar, eu tenho me negado a participar, eu tenho me negado a me envolver com os problemas das pessoas, do tipo, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso, então não vou nem, vou fingir de sonso, vou fingir que não é comigo. Cristão não pode fingir. O cristão tem que manifestar na verdade. Você tem todo o direito de dizer não para qualquer pessoa, irmãos. Dizer não é muito melhor de dizer que arrumar uma outra desculpa para você não se envolver. Você não é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que você promete, você tem que cumprir. Como manifestação da graça, como manifestação, e fazer isso por graça e por misericórdia. Quando eu falo tem obrigação, mas não quer dizer que você vai ter que fazer agora, obrigado, amarrado, né? E vai lá agora com a cara feia, eu estou fazendo isso aqui só porque o pastor falou que eu sou obrigado a fazer. Não, eu vou fazer isso aqui, mas é porque eu sinto a alegria de servir, de participar, de me envolver na vida das pessoas. E o que acontecia? Aquela igreja, ela não, antes mesmo de anunciar verbalmente o evangelho, que Deus estava fazendo uma nova criação, antes mesmo de anunciar, porque eles estavam vivendo o que pregavam. O evangelho que eles estavam pregando, eles já estavam vivendo aquele evangelho. Eles não estavam não estavam pregando uma coisa surreal, uma coisa utópica. Eles estavam pregando de uma realidade que eles viviam. Quando eles demonstraram verbalmente, na prática já acontecia há muito tempo. Eles tinham que anunciar. E a pergunta que eu faço, irmãos, dentro dessa característica, dentro desse conceito de graça e misericórdia dessa igreja missional, a pergunta que eu te faço nessa noite é: o quão dependentes estamos nós da graça e da misericórdia de Deus? Quão dependente você está dessa graça e dessa misericórdia de Deus? Mas não para por aí. É mais do que o anseio e o desejo de Deus para nós como igreja. É muito mais do que simplesmente sermos
Já é uma coisa fantástica sermos inteiramente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas não basta. É o quanto nós temos sido praticantes dessa graça e dessa misericórdia de Deus ao mundo, às pessoas ao nosso redor. Olha para o banco da sua frente, olha para o banco ao seu lado. Será que tem faltado graça? Vou dizer mais uma vez, olha para o banco à sua frente, olhe para o banco ao seu lado, atrás, quem sabe. Será que tem faltado graça e misericórdia? Será que nós estamos recebendo tanta graça, tanta misericórdia, mas não estamos praticando essa graça, essa misericórdia no dia a dia em que nós vivemos? Segunda coisa que eu quero destacar sobre essa igreja de Jerusalém, essa igreja missional, uma igreja de adoração e oração. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja, não basta uma igreja ser só igreja de oração. Não basta. O grande desafio para nós como igreja é sermos uma igreja de orações respondidas. E para ser uma igreja de orações respondida, o desafio é viver uma vida de adoração, uma vida que move os céus, uma vida que move no sobrenatural, como cantamos aqui outro dia. Uma vida que revela intimidade, uma vida de quem canta como quem está entrando na sala do trono. E é impossível, irmãos, alguém entrar na sala do trono e cantar louvores e continuar a vida do mesmo jeito, não ter nenhuma transformação, não ter nenhum tipo de mudança. Quais são os impactos dessa visão ou desse encontro com a sala do trono? Que não revoluciona a minha vida de oração, que não revoluciona a minha vida de adoração, a ponto de que eu entenda que eu adoro muito mais do que com cânticos e instrumentos, eu adoro com a minha própria vida entregue no altar, para o serviço do reino. Até que ponto eu vou entender isso, essa prática na minha vida? A igreja de Jerusalém, eu vou usar uma redundância aqui, talvez não seja muito boa, mas é que eu pensei no momento. A igreja de Jerusalém, adorava adorar. A igreja de Jerusalém, ela amava adorar, irmãos, era coisa fantástica. Esse pessoal só vivia cantando, só vivia adorando, e com chicotada, e com perseguição, e com ameaça de fogueira, ameaça de ser afogado, ameaça de ter o pescoço cortado no toco. Esse pessoal não parava de adorar. Aliás, tem um texto aqui que a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, adorando ao Senhor. A gente com uma dor de cabeça para de adorar. Está com dor na coluna, a gente não canta nem sussurra uma canção com dor de coluna. Se faltar dinheiro, então, aí que a gente não consegue nem dizer que quer viver algo novo com o Senhor. Irmãos, quanta coisa nós temos que aprender, e mais do que isso, de que praticar. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo honesto com os irmãos. Essa é a impressão que eu tenho de mim mesmo, não é só de vocês, é de mim mesmo. Quantas coisas que nós temos que aprender.
Uns dias para trás, tinha uma música que não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Lá em casa o pessoal até ria de mim, que a cada passo que eu dava, aí eu cantava sobreviver, adorando. Eu não sou, parece que o negócio é igual chiclete, né? Ficou agarrado. Eu mexia para lá, mexia para cá. Aí um ou outro mexia comigo lá em casa. De novo, pai. Mas eu só sabia esse pedacinho também. Acho que eles enjoaram por causa disso, que eu só sabia esse pedacinho. Agora esses dias está um tal de eu quero viver algo novo, né? Eu estou numa febre desse negócio de algo novo, então mexe e vira, eu estou cantando algo novo o tempo todo. E quase que eu fiquei frustrado, mas eu não deixei a frustração me abater, né? Porque eu estava apaixonado por essa canção transformando meu coração. E aí eu recebi a notícia, você viu o que aconteceu com o pastor dessa banda aí, o que ele fez? Aí eu falei, misericórdia, não quero nem ouvir, não quero nem saber, eu quero saber o que está acontecendo no meu coração agora. Eu vou continuar ouvindo. Quem sabe algo novo acontece na minha vida. Está entendendo, irmãos, da alegria, da motivação, do seu dia a dia, de querer viver o algo novo, algo de Deus, numa vida de oração e de adoração. A gente ora tão pouco, irmãos, que quando a gente consegue orar aí uns 15 a 20 minutos, a gente assusta. E não quer dizer que Deus está lá com um relógio marcando, porque Deus vive na eternidade. Quanto tempo, não é para Deus, é para você. Quanto mais tempo você passar na oração, na intimidade com Ele, melhor você se torna. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais parecido com Ele você se torna. E esse é o desafio para nós como igreja de Deus. E essa manifestação de glorificação na igreja primitiva, irmãos, é por isso que eles mesmos glorificavam a Deus nos seus cultos e em suas rotinas diárias. Eles glorificavam a Deus nos cultos públicos e nas rotinas diárias. Está cantando, está lavando vasilha, está adorando, está lavando roupa, está adorando, está cortando cabelo, está adorando, está abanando na usina, mesmo não pode adorar alto, mas está adorando em espírito. Estava aplicando prova do Enem, estava sussurrando, quero viver algo novo na minha vida. Com medo de que os alunos escutassem e me denunciassem, claro, estava tentando cantar em sussurro. Para vencer de 8 da manhã até 8 da noite, tinha que cantar. Está me entendendo, irmãos? É manifestação de uma igreja missional no dia a dia. E nós? Estou dizendo que essa igreja fazia isso, a igreja de Jerusalém fazia isso. E nós fazemos isso no dia a dia? Somos vistos, somos conhecidos como povo que adora, como povo que ora, como uma igreja de oração. Mais do que isso, como uma igreja de orações respondidas. Essa semana aconteceu 3 fatos comigo que me chamou muita atenção. E um delas, uma pessoa que eu nem conheço, entrou no meu Instagram, não conheço pessoalmente, já vi lá nas redes sociais, entrou no meu Instagram e disse, olha, meu filho está muito doente, ore pelo meu filho, eu creio que a sua oração, pode Deus ouvir sua oração e fazer um efeito. Bom, num outro dia dessa semana ainda, uma irmã que frequentava a igreja me mandou um áudio, pastor, e dessa vez eu não fiquei envergonhado, irmãos, porque eu sabia que era verdade. Ela disse assim, muito obrigado porque o Senhor orou por mim,
Lembra daqueles pontos que eu falei que o Senhor que não cicatrizava? Cicatrizaram, porque o Senhor orou por mim. Eu sei que talvez outras pessoas tenham orado também, mas eu fiquei confortado de saber que eu fiz parte do processo, eu orei também. E por último, uma pessoa lá de São José do Goiabal, que me fez um pedido há uns 3 ou 4 anos de uma oração, que era para eu orar, e eu orei aquela oração. Falei, não, eu garanti que eu orava. E orei por aquela pessoa. Era uma criança com leucemia. E a pessoa me deu um feedback muito bacana, irmãos. Esse pastor mandou uma mensagem no meu Facebook. Pastor, não sei se o senhor está lembrando de mim, aqui é o Laerte, de São José do Goiabal. Sabe aquela sobrinha minha pela qual o senhor orou, de leucemia? Ela está curada. Glória a Deus. O quanto nós temos, não estou falando isso para mim agora pessoal não, irmãos, eu estou dizendo o seguinte, que não é a oração do pastor que faz efeito, na Bíblia diz que a oração do justo faz efeito, e justas são todos nós aqui, todos que foram justificados por Cristo, pode orar com autoridade, crendo no Deus da resposta. Nós não somos manipuladores de Deus, mas nós temos esperança, nós temos expectativas de que Deus responda às nossas orações. Aquela igreja era uma igreja que cria nisso e praticava fielmente vida de oração, vida de adoração. Eles louvavam a Deus, a Bíblia dizia, eles caíam na simpatia do povo. Quem é mais antigo aqui da igreja sabe que essa igreja antigamente chamava Memorial, e não chama mais porque o nome Memorial caiu na antipatia do povo. Falar que era membro da Memorial era uma tragédia. Mas não adianta mudar nomes, mudar o nome da igreja, nós não mudarmos de postura, de comportamento social, de comportamento espiritual, de senso de coletividade. Não adianta, irmãos. O quanto temos sido igreja de oração, igreja de adoração. Para você avaliar isso, você basta avaliar quanto tempo você gasta em oração. Para você avaliar isso, basta você avaliar quantas reuniões de oração na igreja você já participou, quantas campanhas de oração da igreja você se envolveu com elas. Basta você verificar por quantas pessoas você ora no seu dia a dia. Você tem o hábito de relacionar num caderninho, numa folha, as pessoas pelas quais você vai adorar, que você vai orar? Você já prometeu orar por alguém e não orou? Você mentiu. Se você prometer para orar por alguém, ore, nem que seja em espírito naquela hora mesmo, que é uma das coisas que eu mais faço, porque eu tenho medo de esquecer de orar por alguém. Ore em espírito por aquela pessoa. Uma terceira característica daquela igreja missional, irmãos, é uma igreja de liderança múltipla, por uma vasta multidão de ministério. Quanto mais tem gente envolvida, quanto mais tem gente interessada em participar da coletividade da igreja, mais Deus distribui dons à igreja, mais Deus manifesta na igreja com dons, capacitando pessoas para completar o corpo de Cristo. Se há escassez de dons, se há escassez de manifestação de dons na igreja, é porque há também poucas pessoas disponíveis para serem usadas pelo Espírito Santo. Poucas pessoas que têm um senso da percepção do Espírito Santo nas suas vidas.
Os apóstolos, no capítulo 6 que nós lemos, disseram: olha, nós queremos nos dedicar à oração e à palavra. Então é preciso que outras pessoas assumam a visitação, assumam a filantropia, assumam o louvor, assumam o ensino na escola dominical, assinam um evangelismo de rua, assinam uma campanha missionária. É preciso que tenha mais pessoas assumindo mais coisas, para que os pastores, para que os líderes da igreja, que têm a responsabilidade da palavra, tenha mais tempo para fazer outras atividades. Fico muito feliz, irmãos, quando sou abordado, como fui abordado no início desse ano, com pessoas que querendo dar contribuições ao ministério pastoral, com pessoas querendo dizer: ó, pastor, eu estou aqui, nós estamos pensando em fazer isso, estamos pensando em fazer uma visita, estamos pensando em fazer uma atividade diferente, uma coisa ou outra, conte comigo. E eu estou contando, eu estou esperando. Eu estou esperando. E já na primeira semana de janeiro eu já testei. Mandei um convite para cada um daqueles. 2, infelizmente, estavam trabalhando. Um não me respondeu. Já viu aquela história do filho que... Esse não respondeu, não falou nem que ia nem que não ia, né? A parábola dos 2 filhos. Um falou que não ia, mas foi. O outro falou que ia e não foi. E esse que não falou nada, nem que ia, nem que não ia, quando eu cheguei lá, já tinha chegado primeiro que eu. E já tinha levado mais um. Ô glória, o negócio está acontecendo mesmo. E quando os irmãos estão trabalhando, é lógico que não tem como servir de outra forma. Pode servir lá no trabalho, claro. Não pode perder o foco da missão, nem o foco da visão da obra do missionário se estiver trabalhando. É lá você vai manifestar a graça e a misericórdia de Deus no seu trabalho. Isso é muito importante. Uma igreja missional, uma igreja que depende, é guiada e é dependente do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem para eles que eles deveriam ficar ali em Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo, eles só poderiam fazer aquela obra cheios do Espírito Santo. A obra só poderia ser eficaz se ela fosse guiada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos capacita, que nos direciona efetivamente na missão. Então, não perca o Espírito Santo de vista. Eu sei que o Espírito Santo já está aí no seu coração, irmãos. Eu sei disso, você também sabe. A Bíblia diz que é Ele que entra, é Ele que sela a nossa fé em Cristo Jesus, é Ele que nos convence. Mas não há nada de errado quando você começa a cantar: Espírito vem, Espírito vem. Você está pedindo vem, mas não é porque não está aí. Você está desejando esse enchimento, essa manifestação do Espírito Santo na sua vida. É ministrar, é pregar mais para você. Não precisamos pregar mais para nós. Nós pregamos para tanta gente, esquecemos de pregar para nós mesmos. Precisamos pregar para nós mesmos. Uma igreja missional deve se esforçar para cumprir a sua missão, sabendo que não há ação missional sem esforço. A igreja esperou 40 dias para que Jesus lhe ensinasse. Ele pregava incansavelmente às multidões. A Bíblia diz que ele se compadecia das multidões, porque via multidões como que ovelhas sem terem pastores. Jesus confrontava líderes políticos, Jesus confrontava líderes religiosos e dava de tudo que possuíam. Seja o que ele era, meu irmão, minha irmã, uma igreja esforçada. Jesus se esforçava para fazer o seu trabalho.
Toda vez que eu vejo de esforço, falo de esforço, eu me lembro do que Deus disse para Josué na conquista da terra prometida. Quando Moisés morre, em seguida cai aquele ministério nas mãos de Josué, e ele fica preocupado, sem saber o que fazer, mas ele ouve dos céus uma palavra encorajadora. Ele ouve dos céus uma voz que lhe diz: esforça e tende bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. E nós, como igreja, somos chamados para nos esforçarmos, porque assim como Deus foi com Jesus, assim como Deus foi com os apóstolos, com a igreja primitiva, se nós, Igreja Batista Nova Vida, nos esforçarmos, Deus será assim também conosco, a Bíblia diz. A história mostra, irmãos, está aí nos textos que nós lemos, a história mostra o quanto que Deus abençoou e usou essa igreja para os seus propósitos. Isso deve nos levar a perguntas: qual é o nosso alcance? Qual é o tamanho do nosso esforço? Quanto você e eu temos sacrificado pela igreja, ou para cumprir a missão da igreja? Qual é a sua dose de sacrifício? E quando você achar a sua dose exata de sacrifício, pega ela e coloca lado a lado com a cruz de Cristo. É igual quando você se compara achando que você não é tão ruim assim. Você está comparando com quem? Com o estuprador, com o bandido, com o corrupto? Ou você está comparando do lado de cá, com a cruz do Calvário? Com quem você está se comparando? A igreja missional, ela é eminentemente missional, intencional. O que quer dizer isso? Vou traduzir essa frase. É uma igreja que aprendeu a viver de dentro para fora. O momento mais solene da existência da igreja não é quando ela entra do templo para dentro, é quando ela sai do templo para fora, para ser igreja de fato, na comunidade, na vida das pessoas. É quando a igreja canta, é quando a igreja faz uma reflexão, como diz uma canção antiga: que estou fazendo se eu sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, o que eu estou fazendo aqui? Ou então, como diz aquela canção que nós gostamos tanto de cantar: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Já parou para pensar que Deus já poderia ter nos eliminado? A gente canta isso com tanta frequência, não é verdade? Estou aqui para te adorar, estou aqui para te nasci para te servir. Estamos adorando? Estamos servindo? Olha que Deus poderia ter nos eliminado se Ele quisesse. Mas nós dissemos que a primeira manifestação da igreja é de graça e de misericórdia. Deus manifestando graça e misericórdia nas nossas fraquezas e limitações. Deus não se cansa, irmãos. Deus é alguém que sempre nos dá novas chances, novas oportunidades de reconciliarmos, de reconstruirmos, de recomeçarmos. Deus não se cansa. E o texto diz que essa igreja havia encarnado plenamente o sentido de ser missional, intencionalmente. Diz que todos perseveravam unânimes em oração e súplicas, no partir do pão, de casa em casa, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Estes são apenas alguns poucos exemplos que queremos compartilhar com os irmãos sobre igreja missional. Vamos falar de outras igrejas missionais no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém é a igreja que nos desafia a pensar os nossos valores. Vamos juntos cumprir a nossa missão. Ano 2021 só está começando ainda é um bebê, em 3 semanas de nascido.
3 semanas de nascido. É só um bebê. Ou melhor dizendo, 17 dias de nascido. É um bebê que precisa aprender a andar. Andar dentro da visão e dentro da missão que Deus nos tem dado. Então que Deus nos ajude daqui para frente. Vou repetir. E que Deus nos ajude daqui para frente. E até que Cristo volte, a encarnarmos a verdadeira missão de ser igreja. Irmãos, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E me preocupa muito. Eu fico muito pensativo quando eu faço uma pergunta para mim mesmo. Se essa igreja, se esse templo deixar de existir nesse lugar, do que as pessoas mais vão sentir falta? Se esse templo deixar de existir nessa esquina, Rua 13, famosa Rua 13 do Bromeles, se esse templo deixar de existir, de que as pessoas mais sentirão falta? Vai fazer alguma diferença na vida delas? Fica a dica, fica a reflexão. Vamos caminhar nos passos dessa igreja missional de Jerusalém. Se caminharmos nos passos dessa igreja, tem tudo para dar certo. E chegarmos lá no final de 2021, só fazendo o que acontecia nessa igreja, contabilizando os números. E quem acrescentava? O pastor? Não. O Senhor acrescentava a igreja. Amém? Vamos orar.